Homem com H maiúsculo. Qual é a referência que vem à sua mente ao você ouvir essa expressão? Quais são as características de um homem com H maiúsculo segundo a referência que você tem? Para você, se trata de alguém muito forte, de um cara muito rico, de um lutador, de alguém que tem muitos amigos? Cada um vai ter uma percepção, cada um vai ter uma referência construída ao longo da vida. Mas a pergunta que deve ser feita aqui é, aos olhos de Deus que nos criou, o que é um homem com H maiúsculo? E eu vou te dizer que existem 3 princípios dados por Deus na Bíblia que Ele dá ao homem logo que o criou. 3 direções muito claras e nós vamos estudar aqui hoje para que nós possamos ser esses homens com H maiúsculo que honram suas famílias em tudo o que fazem. Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família e vamos embora conferir essas 3 instruções claras que Deus deu ao homem assim que o criou. E durante esse vídeo eu vou te fazer um convite para uma meditação, uma sondagem pessoal. Porque pode ser que eu fale alguma coisa que Deus deixa claro na Bíblia que nós precisamos viver, que você já saiba. Mas a sondagem que eu quero que você faça é se você de fato vive dessa forma. Por quê? Nós vivemos em um mundo que nós somos muito influenciados pelas séries, pelos filmes, pelas redes sociais. Nós acompanhamos muitos homens que a nossa sociedade hoje estabelece como homem com H maiúsculo, homens ideais. E o meu ponto aqui é que, apesar disso, nós precisamos ter essa clareza do que é que Deus nos instrui para sermos homens com H maiúsculo e vivermos da melhor maneira possível, sermos os melhores homens possível para nós e para nossas famílias. A primeira direção que Deus deu ao homem de forma muito clara foi para que ele trabalhe. Assim que Deus criou Adão, ele imediatamente o coloca no jardim e especifica para Adão que ele está ali para cultivar e guardar o jardim. Cultivar no sentido de fazer aquele jardim florescer, aquele jardim frutificar. E guardar o jardim no sentido de protegê-lo. Então a primeira direção que Deus deu ao homem de forma muito clara foi para que ele trabalhe. Eu e você não cuidamos do jardim como profissão, mas nós podemos levar esses mesmos princípios para a aplicação do que nós fazemos em nosso trabalho. Cultivar e guardar é algo que eu e você podemos aplicar, seja qual for a atividade que nós façamos profissionalmente. Dessa forma, a gente estaria trabalhando como Deus ordenou e no padrão que Ele ordenou. Cultivando no sentido de fazer crescer. Quem cuida de um jardim cultiva de que forma? Cultivando o solo, preparando aquele solo, nutrindo aquele solo, podando aquelas plantas, colhendo no momento certo, plantando no momento adequado. Um jardim tem trabalho todos os dias. E assim também é na minha empresa, assim também é para você na sua atividade profissional. Nós precisamos cultivar. E o segundo princípio é guardar. Guardar no sentido físico, é claro, da proteção faz parte, mas também no sentido de proteger o seu negócio, o seu trabalho, a empresa que você trabalha, de riscos que ela esteja submetida dentro do seu segmento. Então nós temos essa primeira direção dada por Deus ao homem, de trabalhar, cultivando e guardando a responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos. A segunda instrução dada por Deus na Bíblia é para que nós tenhamos uma esposa, para que você se case. É curioso você acompanhar aquela parte inicial da Bíblia, onde Deus está criando todas as coisas, e a Bíblia é muito clara em dizer que em um dia Deus cria algo e viu que era bom. No dia seguinte Ele cria outra coisa e viu que era bom, até que no dia que Ele cria o homem, Ele olha e vê que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele decide criar alguém que o auxilie e o corresponda, e cria a mulher, a partir do próprio homem, alguém para lhe corresponder, alguém para lhe auxiliar. Então, se você crê no Deus da Bíblia, aqui tem uma direção muito clara para você. Tenha uma esposa. Pensa só, se Deus olhou para Adão e viu que não era bom que ele estivesse só, isso é válido para mim e para você também. Não é bom que nós estejamos só. É importante que você se case. Cumpra essa direção clara dada por Deus sobre o casamento. E antes de nós irmos para a terceira direção que Deus deu assim que criou o homem, deixa eu te perguntar, tá curtindo esse conteúdo? Se você estiver curtindo, deixa seu like, se inscreve no canal. Toda semana a gente vai ter vídeo aqui para te ajudar a ser um homem melhor ainda para sua família. E a terceira direção que Deus deu de forma muito clara para o homem foi para que ele seja pai, para que ele tivesse filhos. Deus uniu Adão e Eva, os abençoou e lhes deu uma direção. Multipliquem-se, encham a terra, sejam férteis. Então, existe uma direção de Deus para você também que, após você ter um trabalho, após você se casar, você também deve ter filhos. Eu não estou te passando isso nessa ordem de forma aleatória. São 3 comandos importantes e é importante que você siga essa ordem. Deus deixa claro em outras partes da Bíblia também
que você primeiro deve estabelecer o seu trabalho, depois você deve constituir sua família e só depois você deve ser pai, ter filhos. Se você é um caçador, se você é forte, se você é rico, se você é campeão no seu esporte, ótimo. Mas o que estabelece um homem com H maiúsculo é um homem que segue as direções estabelecidas por Deus. É claro que atividades que ajudam um homem a expressar sua masculinidade são ótimas, mas o primordial é que você esteja seguindo aquilo que Deus estabeleceu, para que você seja um homem que honra a Deus e a sua família com tudo que faz. Ah, Alan, então tá tranquilo. Eu já trabalho, já sou casado, já tenho filhos, então, até mesmo dentro dos padrões estabelecidos por Deus, eu sou um homem com H maiúsculo. E eu te digo que Deus estabeleceu critérios para cada um desses papéis que nós devemos exercer. Começando pelo trabalho, o padrão estabelecido por Deus é que para tudo aquilo que você faz, você faça como se fosse para Ele. Então, se no seu trabalho tem algo que você faz de forma relaxada, tem algo que você não dá o seu melhor, você está desonrando a Deus nesse momento. Então aqui existe um padrão elevado para que nós possamos cumprir e sermos homens com H maiúsculo, segundo a direção que Deus nos dá. Já no casamento, a régua também é alta. Afinal de contas, Deus ilustra na Bíblia que o padrão do marido é ser para a esposa como Jesus foi para a sua igreja. E o padrão de Jesus para a sua igreja foi entregar sua própria vida. Então você deve viver e, se preciso, até morrer pela sua esposa. E em relação aos seus filhos, é claro que existem muitas instruções na Bíblia sobre isso, mas você, como pai, deve prioritariamente ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, ensinar para eles a palavra. Se você paga uma boa escola para os seus filhos, se você provê a alimentação na sua casa, se você cuida, protege, educa, tudo isso é ótimo. É seu papel também. Mas a prioridade no padrão de um pai, segundo o que Deus estabelece, é que você os instrua no caminho do Senhor. Elevado o padrão, né? Tanto no trabalho, quanto no casamento, quanto na paternidade. Mas esse vídeo, esse canal é para quem está nessa busca. Eu estou nessa busca há mais de 10 anos e eu te convido a vir comigo. Te reforço uma base que Deus deixa para nós na Bíblia em Provérbios 27:17, que assim como ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Deus quer usar outros homens para me tornar e para te tornar homens mais afiados, mais aprimorados, para serem um homem com H maiúsculo para suas famílias. Curtiu? Aqui no canal a gente vai ter vídeos nessa pegada e nós também vamos ter vídeos com histórias de homens que viviam de uma maneira distante do que Deus nos ensina na Bíblia, mas que conseguiram ajustar as suas vidas para serem homens de família. Não só a vida deles, como a vida das suas famílias ganharam muito com isso. Aqui eu vou te deixar a história de um deles. Se você quiser assistir, tenho certeza que você vai ser muito edificado e você vai tirar lições valiosas aí para a sua aplicação. Não se esqueça, o mundo muda quando você honra a sua família. Tamo junto.